Américo Martins, eu vejo aqui as informações sobre esse conflito e sempre lembrando de Sergei Lavrov, né, o ministro das Relações Internacionais da Rússia. Ou eu estou errando aqui? Não, é isso mesmo. Que ele, desde o começo, fala assim... Corretíssimo. Operação militar especial. Não, a gente não ataca civis, é apenas uma operação militar especial, um conflito que começou com a justificativa de que os russos não tinham seus direitos preservados na Ucrânia, que eles eram atacados, que a cultura, os hábitos, eles eram cerceados pelos ucranianos e desde então esse conflito que não chega ao fim. E aí, Américo, como é que a gente projeta essa expectativa diante desse encontro com Zelensky e a fala de Donald Trump? Em primeiro lugar, Elisa, é preciso destacar esse esforço diplomático que o presidente Donald Trump está fazendo nesse final de ano. A gente acabou de falar da questão de Gaza, agora estamos falando da Ucrânia. São encontros importantes que o presidente Donald Trump está tendo neste final de ano, para tentar impulsionar o processo de paz nesses dois conflitos, que são dois conflitos muito complicados. Agora, ele mencionou, e também o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, a questão de que ainda existem pontos que precisam ser resolvidos nessa negociação. O presidente Donald Trump disse 1 ou 2 pontos, e são 2. Existem 2 pontos muito delicados ainda neste processo, e nesses 2 pontos a gente ainda não teve avanço. Em primeiro lugar, obviamente, a questão territorial. A Rússia continua exigindo o controle total do Donbás. Donbás são 2 regiões ali, 2 províncias na área da fronteira, no leste da Ucrânia, entre a Ucrânia e a Rússia. A Rússia ocupa a maior parte do Donbás, mas não ocupa completamente. Os ucranianos continuam resistindo numa parte dessa região. Mas Moscou quer, através da diplomacia, conseguir aquilo que não conseguiu conquistar com os seus avanços militares. Quer que os ucranianos se retirem simplesmente, completamente, das poucas áreas no Donbás que eles ainda mantêm. O Volodymyr Zelensky chegou, inclusive, a ceder bastante nesse processo, dizendo que sim, ele até aceitaria recuar suas tropas, desde que os militares russos não avançassem e aquela região fosse uma região desmilitarizada e virasse, inclusive, no futuro, uma zona de livre comércio, que poderia ser explorada ali conjuntamente por ucranianos, russos, americanos e europeus. Os russos, no entanto, não querem isso, querem o controle total dessas áreas. Isso significa ocupar praticamente 20% do território da Ucrânia. Muito difícil você chegar num acordo, porque o povo ucraniano não vai poder aceitar a retirada simplesmente dos seus soldados depois de 4 anos de guerra, milhares e milhares de mortos, tanto militares como civis, e simplesmente entregar, depois de tanta luta, o território que eles controlam neste momento. Então esse ponto é muito delicado, muito difícil, e Moscou não está mostrando nenhuma flexibilidade nesse ponto. O segundo ponto, que é muito sensível, é a usina nuclear de Zaporizhzhia. É simplesmente, Elisa, a maior usina nuclear da Europa. Produz ou tem capacidade de produzir muita energia. E essa energia vai ser fundamental no futuro próximo, para a reconstrução da Ucrânia, para a exploração ali de algumas atividades econômicas, como, por exemplo, eventualmente mineração, que interessa muito aos americanos, por exemplo, mineração de terras raras e outros tipos de minérios. A usina, neste momento, está ocupada pelos russos, mas a Ucrânia quer o controle, por direito seu, dessa usina nuclear totalmente. O presidente Donald Trump ontem, inclusive, chegou a falar em dividir a usina, que seria administrada pelos dois lados e geraria energia tanto para a Ucrânia como para a Rússia. Neste caso, a Ucrânia não aceita essa divisão. Então a gente vê, Elisa, apesar de toda essa negociação, todo esse esforço do presidente Donald Trump, do governo americano, a gente vê ainda diferenças que são muito fortes e muito profundas, e é possível que cheguem em algum momento numa resolução, mas nós ainda estamos relativamente longe disso, apesar do progresso que vem sendo feito. E só uma última observação, se me permite, Elisa, o presidente Donald Trump finalmente está aceitando a realidade. Você vê que essa frase que a gente mostrou dele, ele diz que tudo não se resolve mais em um dia, que era a promessa que ele fez na campanha eleitoral do ano passado, quando ele dizia que em 24 horas na Casa Branca ele resolveria essa questão. Ontem ele foi forçado a usar exatamente essa frase. Isso não é um processo de um dia, é um progresso que a gente vem notando já há algumas semanas. Infelizmente, ainda vai demorar semanas, talvez meses,
para que o processo de fato seja concluído. E a gente sonha aí com a possibilidade de um cessar-fogo na Ucrânia. Nada como um dia após o outro dia, hein, Américo Martins? E agora Donald Trump falando sobre isso, né? De que nada se resolve em um dia.